Muito bom dia na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando você, sua família. Tenha uma ótima semana de trabalho. Estamos de volta para a nossa meditação na Palavra de Deus. Hoje nós estamos meditando no livro do Apocalipse e o capítulo 5 e o verso 13 desse capítulo, que diz o seguinte: Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio. Como vocês já estão me acompanhando, nós sabemos que o livro do Apocalipse, ele significa revelação, e é um livro onde Deus, Jesus Cristo, por meio do seu servo João, ele revela para João o que vai acontecer, coisas que aconteceram, que estavam acontecendo e que iriam acontecer, para trazer esperança para a igreja que estava sofrendo. E aqui no capítulo 5, João, ele tem uma visão de um trono e de um cordeiro. E a primeira coisa que este versículo, este capítulo nos mostra, ele fala sobre a soberania de Deus e do cordeiro. O cordeiro representando Cristo e o trono representando Deus. Então Deus e Cristo sendo o Deus Todo-Poderoso. Então Jesus sendo Deus. E João está olhando para esse trono, o trono soberano do universo, onde Jesus Cristo ali, ele reina como, ao mesmo tempo, ele reina como um Deus soberano, mas também como um cordeiro. Esse texto vai nos mostrar também sobre a natureza comunical da adoração. Ele fala que todas, ele diz o texto, ele diz assim: então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há. Então vemos aqui a natureza comunical da adoração. Não é só seres humanos que adoram Deus. Então todas as criaturas que estão no céu, sejam aves, sejam animais marinhos, sejam animais terrestres, seres humanos, toda a criação está envolvida nesse ato de adoração a Deus. E é isso que João está dizendo aqui: todos estão adorando a Deus junto. As criaturas, elas se juntam nesse louvor ao Senhor, nessa adoração e nesse reconhecimento a Deus. Um outro ponto que a gente vê aqui também é que o escatom, é a restauração de todas as coisas. Escatom, que é uma doutrina bíblica chamada escatologia, que estuda o escatom, ou seja, estuda os últimos dias. E aqui ele mostra que a esperança de restauração de todas as coisas vai acontecer. Então o escatom, o ensino dos últimos dias, o ensino da escatologia, ele alimenta a nossa esperança, não para uma possibilidade de melhoria. A nossa esperança não é uma esperança de melhoria ou uma esperança de que pode dar ou não certo. Não, o estudo da escatologia é uma certeza de que Deus vai criar novos céus e nova terra. Isso tudo será restaurado. Essa terra deixará de ser esse caos que ela é hoje, para se tornar um lugar onde todos vão estar adorando a Deus livremente de pecado e de todas as consequências que o pecado venha produzindo no ser humano. Então, nós vamos para nossas aplicações, que é o seguinte: a primeira aplicação desse versículo, desse capítulo, que você leia o capítulo 5 inteiro, a primeira aplicação é que o louvor como respeito à soberania de Deus. É enxergar o louvor como respeito à soberania de Deus. Nós vemos que em todas as áreas da nossa vida, o que é louvor? Louvor não é só cantar. Cantar é uma expressão, é uma forma de louvar.
Mas louvor a Deus é tudo aquilo que eu faço, que você faz, é tudo aquilo que nós pensamos, é tudo aquilo que imaginamos, praticamos. O louvor é tudo o que o ser humano é e realiza. Ele deve fazer isso para a glória de Deus. Isso é louvor. Eu levanto para trabalhar, para louvar a Deus. O fato de eu me levantar e trabalhar, eu devo fazer isso como expressão de louvor. Quando eu vou dormir, eu vou fazer isso para a glória de Deus. Então, tudo que eu faço, é isso que o texto está nos dizendo aqui. O louvor como respeito à soberania de Deus. Enxergue Deus. Olhe para Deus como aquele que merece toda a sua adoração, todo o seu respeito. Então nós louvamos a Deus, seja cantando, orando, caminhando, andando, dirigindo, fazendo qualquer coisa, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. A segunda coisa aqui é compreendermos, né, a compreensão da unidade da criação. Esse texto nos mostra que, como eu já falei, que toda a criação, todas as coisas criadas por Deus, né, toda a criação envolvida no céu, na terra, no mar, embaixo da terra, toda a criação está unida no propósito de adorar a Deus. E aqui aqui o texto não está se referindo a denominações. Tá? Deus não olha para os seus escolhidos, Deus não olha para os cristãos através de uma placa de igreja. Ele não olha para crente. Deus não conhece crente assembleiano, Deus não conhece crente presbiteriano, batista, metodista, adventista. Ele não conhece crente com essas marcas. Deus conhece, Deus olha para adoradores, para pessoas que junto com toda a criação louvam a Deus, assim como os passarinhos louvam a Deus, assim como a criação, todos os grandes animais, né, até os microscópicos, estão louvando e adorando a Deus quando eles estão executando o trabalho para o qual eles foram criados. E nós, seres humanos, fomos criados para servir a Deus, para adorar a Deus, para servir ao Senhor. Então devemos entender isso, compreender a unidade da criação. Nós não estamos sozinhos, nós temos que nos unir nessa adoração. Terceiro ponto, nós vemos aqui a esperança escatológica. Esperança escatológica em tempo de crise, é o escatom. O cristão, ele não se desespera. O cristão, ele sabe que nós estamos caminhando para o fim. A Bíblia, né, o escatom, ele não é circular, como as religiões têm um pensamento circular de mundo. Ou seja, começa um círculo, né, aí começa outro círculo, termina, começa outro círculo, termina. Não. A fé cristã, a Bíblia cristã, ela mostra que a história tem um ponto e essa linha vai seguir até o ponto final. Então nós, entre esse ponto A e entre o ponto B, nós estamos próximo do ponto B, que é o ponto final. E a Bíblia diz que quando chegar no final, Deus vai restaurar todas as coisas. Ou seja, vai dar um reset geral. E não é só um reset para restaurar as configurações originais. Ele vai fazer de novo e melhor agora dessa vez. Não porque Deus errou na primeira vez, mas é porque nós precisamos dessa melhoria. Nós precisamos ser novas criaturas. E é isso que Deus vai fazer. E a esperança escatológica traz para a igreja essa alegria e essa perspectiva. Por último, a importância da comunidade na adoração. Não dá para ser crente solo, gente. Ninguém consegue adorar a Deus ou viver sozinho, a menos que você esteja morando num lugar onde é proibido manifestação religiosa de cristão, enfim, não importa. Se você está num lugar assim, ok, mas num lugar onde há liberdade, não é admissível que um cristão fique em casa durante um mês e não tenha prazer de estar em comunhão com a sua igreja. Nós precisamos resgatar essa importância da comunidade da adoração.
Precisamos adorar a Deus junto, precisamos servir a Deus juntos, precisamos estar junto, porque o que o Apocalipse mostra aqui em versículo 5 e 13 é que toda a criação estão juntas adorando a Deus. Então não vá para a igreja para receber elogios, para receber louvor, vá para a igreja para louvar a Deus junto com outras pessoas. Pare de ficar olhando os outros na igreja, pare de ficar olhando defeito nos outros na igreja. Vá para a igreja para ver Deus. O Cordeiro é perfeito. Ele é perfeito. Nós somos perfeitos. Nós somos imperfeitos. O Cordeiro é perfeito. Então vá para a igreja para ver o Cordeiro e não para ver A ou B ou C e ficar reparando na vida dos outros. Nós estamos ali para adorar a Deus. O John Stott ele diz o seguinte: ao reconhecer a adoração universal em Apocalipse 5:13, vemos que a vitória de Cristo sobre todo o mal é o cerne da esperança cristã. Amém? Deus te abençoe. Nos vemos na próxima oportunidade.